Fala pessoal, aqui tá falando do Martins, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu peço que você é novo aqui, desce, se inscreva no canal, compartilha também essa mensagem e deixa o like, é muito importante, amém? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração é a palavra sobre princípios. O que é princípio? Princípio é a verdade absoluta de Deus, é a palavra de Jesus, é a verdade. E quando nós praticamos esses princípios, nós criamos intimidade com Cristo. Em Mateus capítulo 5, vai falar sobre o sermão da montanha, o início. Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Em Mateus até o 5, até o capítulo 7, a falar sobre o sermão. E o sermão é para aquelas pessoas que estão querendo viver uma vida com Cristo. Uma vida de princípios, de práticas de princípios. O princípio ao qual nós entendemos e sabemos é o princípio ao qual Deus nos manda, que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amará o seu próximo como a nós mesmos. E também amará o Pai, obedecer mãe e pai, para que te prolongue os dias na terra. Isso são princípios, mas além disso existem também outros princípios ao qual nós devemos praticar para criarmos intimidade com Deus. Princípio ao qual está também escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz, a parte B, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso é princípios. Se nós praticarmos, nós vamos ver, herdar os céus. E uma coisa que nós temos que analisar, e nós estamos vendo uma realidade nos dias de hoje, é uma quebra desse princípio. Uma quebra do princípio desse, a qual está muita gente se afastando do caminho de Cristo. Muita gente está na igreja, mas estão quebrando princípios. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, vai falar sobre dois alicerces, um na rocha e outro na areia. Aquele que está na rocha, ele está em prática de princípio e está em Deus. E aquele que está na areia está quebrando o princípio, está vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. E essa é uma realidade nos nossos dias de hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E o que nós estamos vendo é quebra muito de princípios. Pai e mãe desrespeitando, trazendo ira aos filhos. E isso é quebra de princípio. Filhos desobedecendo pai e mãe. Isso é quebra de princípio. Pessoas colocando em primeiro lugar coisas materiais, coisas que vão beneficiar o vosso bolso e esquecendo de Deus. Isso é quebra de princípio. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquele que bota as coisas materiais em primeiro lugar e Jesus em segundo plano, ele está quebrando princípios. E o que nós estamos vendo é muita quebra de princípio. Um que veio à terra, praticou princípio e nos ensinou muito, foi Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Jesus, Deus, ele dá ordem ao Filho para que viesse à terra e morrer para a humanidade. Jesus é obediente, ele acata a missão e vem para a terra. Quando chega na terra, ele passa por diversas tribulações. Mateus capítulo 4. Logo após ser batizado, ele passa por tribulação. O diabo vem para tentar ele. O diabo chega diante de Jesus e fala, olha, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, conhecendo a palavra, conhecendo princípios de Deus, fala, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando princípios, que é aquele que medita, ele não passa fome espiritualmente. É porque Jesus fortalece ele cada vez mais com a palavra. E Jesus depois é levado até o pináculo de um templo. E lá o diabo manda Jesus se lançar e dará a ordem aos teus anjos para que te guarde. Mas Jesus olhando para ele e falou, olha, princípios é, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus é levado pelo diabo até o monte. E lá o diabo mostra a riqueza. E fala, olha, tudo isso te dou. Só você dobrar teu joelho e me adorar. Jesus, conhecendo o princípio, fala, olha, não adorarás nenhum outro Deus, a não ser o Deus vivo. Princípio. Jesus nos ensina, primeiro, que nós devemos viver uma vida firmada na palavra, meditar na palavra e botar sempre as coisas materiais em segundo plano. Jesus nos ensina que nós devemos nunca atentar Jesus, nunca fazer coisas que vai desagradar, achar que Deus, a misericórdia dele vai nos alcançar, nunca. E a terceira coisa que Jesus nos ensina é que nós devemos somente adorar a Jesus, a Deus, o único suficiente Salvador das nossas vidas e o único que vai levar-nos para o céu.
Jesus nos ensina princípios. O princípio da oração, o princípio do jejum e o princípio da palavra. Jejum é um princípio ao qual aquele que pratica, ele está fazendo uma oração a Deus de boca fechada, mas jejuando e separando um tempo para se santificar com Cristo. E oração, orar, é você criar intimidade cada vez mais ao Pai. E que a oração de justo pode muito aos seus efeitos. Jesus veio na terra e praticou princípio, e nem todos amou Jesus. Jesus nos ensina que quando nós praticamos princípio, nem todos vão nos amar. Jesus nos ensina que quando pratica princípio, nós vamos ser castigados por amor da obra. E isso em Mateus 5 vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que compadecem pela obra. Jesus nos ensina um princípio muito interessante, muito lindo. Quando ele está na cruz do Calvário, um ladrão à direita e outro à esquerda. O princípio ao qual Jesus ele pratica ali, e há uma vida, um ladrão que está à esquerda, vê, é o princípio de testemunho vivo de Cristo. Jesus, sem abrir a boca em nenhum momento, ele testemunha o Espírito Santo que está dentro dele. E aquela vida que está à esquerda vê isso. E quando vê e fala, olha, verdadeiramente, esse aí não tem pecado algum. E ele fala uma palavra muito interessante de, mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para ele, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus, sem falar apenas com a sua vida, pela sua maneira de andar, de viver, pregou, e uma alma foi salva. Isso são princípios. Isso que Jesus colocou no meu coração. Falar sobre princípios. Falar sobre vidas com Deus. Vidas em Deus. Não é fácil viver princípios. Também não é difícil. Só basta nós queremos botar verdadeiramente a palavra de Deus no nosso coração e praticá-la cada vez mais. Que você possa praticar princípio. Não quebre princípio. Porque quando você quebra princípio, você se distancia de Deus. Mas sim você possa praticar. E essa prática vai herdar o reino dos céus. Que Deus ele possa palestrar o vosso coração. Que Deus possa ministrar cada vez mais o teu coração. E você possa cada vez mais viver uma vida de prática da palavra. Graça e paz. Até a próxima. E amém.